Olá, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pedacinho da palavra de Deus com os irmãos. E hoje eu quero dividir um pequeno versículo com os irmãos que está em João 11, versículo 40, que diz assim: Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Essa é uma promessa do Senhor para nós. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sei que não é fácil acreditar em promessas. Desde pequeno nós somos tão desiludidos com promessas. A gente cresce e a mãe fala, olha, eu vou ali e já volto, quando ela nos deixa na escola o dia todo. Ou às vezes, na hora de tomar a vacina ou a injeção, fala, filho, não vai doer, mas na verdade vai doer. E nós passamos por uma loja, passamos por algum lugar e nós falamos, mãe, compra pra mim? E a mãe fala assim, meu filho, na volta a gente compra. E nunca mais a gente volta naquele lugar, nunca mais a gente passa naquela loja. E a gente pede um doce pra mãe e ela fala, depois a gente compra. E também lá foi a desilusão. E a gente vai crescendo assim. Aí chega na época de adulto e nas candidaturas, nas eleições, candidatos prometem coisas que eles nunca vão cumprir e nós desiludidos de novo com as promessas. Depois nós noivamos, casamos e no altar o noivo muitas vezes, aliás sempre, né, no casamento tradicional, ali os noivos fazem promessas uns para os outros, promessas de amor, de fidelidade, de companheirismo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, e que muitas vezes dura muito pouco. Aquela promessa também se quebra e estamos nós novamente desiludidos com promessas. E até mesmo nós mesmos, quando olhamos para nós, quantas vezes no início do ano nós prometemos emagrecer, nós prometemos não fazer mais determinada coisa, e não temos força para prosseguir, não conseguimos e quebramos também a promessa. Então, por isso, não é fácil acreditar em promessas. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas vezes nossos pais, quando nós éramos pequenos, eles não quebraram as promessas porque eles quiseram. Não quebraram muitas vezes por maldade, mas porque não tiveram recurso para cumprir a promessa, não tiveram tempo, tiveram outros compromissos. Mas Deus, nesse a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, porque Deus, ele não é homem como nós. Deus nunca vai faltar recurso para cumprir uma promessa na nossa vida. Se você se apossar de uma promessa do Senhor, ele vai cumprir na sua vida. Não falta dinheiro para Deus cumprir promessa, não falta tempo, não tem outro compromisso mais importante, e o amor de Deus por nós é imenso. Ele quer sempre realizar os desejos do nosso coração, se for, claro, um bom desejo. Então Deus, ele está sempre pronto para realizar as promessas dele na nossa vida. A Bíblia, ela tem mais de 3.500 promessas, alguém teve o trabalho de contar. Então, será que todas essas promessas vão se cumprir na nossa vida? Talvez, se você crê em todas elas, mas a promessa que vai se cumprir na nossa vida é aquela promessa que você acreditar, aquela promessa que você tomar posse, que você conseguir ver ela acontecendo. Se você crê nas promessas de Deus, se você acreditar, elas vão se cumprir. Nesse versículo aqui, na ocasião da ressurreição de Lázaro, Deus, ele não estava lidando com um problema qualquer. Jesus, ele não estava lidando com um problema qualquer. Jesus estava lidando com a morte de uma pessoa. Até nós costumamos falar, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Mas para Jesus, tudo tem jeito até a morte. Então Jesus estava ali com um problema seríssimo para resolver. Era a morte do seu melhor amigo, daquele que ele amava. E ele cumpriu ali a promessa que ele estava acabando de fazer para a família. Olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Jesus cumpriu a promessa que ele tinha feito à família de Lázaro, as irmãs de Lázaro. Ele falou que ele ia ressuscitar. E elas até pensaram, ele vai ressuscitar no último dia. Mas ele falou, se você crer, você vai ver a glória. A promessa era para aquele tempo.
E Deus, ele ressuscitou Lázaro. E tem algum problema difícil para Deus? Não tem. Nenhuma promessa é demasiadamente difícil para Deus. O que é a ressurreição de um morto perto do seu problema? Às vezes seu problema é um problema financeiro, às vezes é um sentimento ruim, às vezes é um casamento. Isso não é nada perto da morte, aquilo que Jesus fez com Lázaro. Então Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Basta acreditar. Mas a palavra também diz que Deus não se agrada quando nós duvidamos da palavra, quando nós duvidamos da promessa. Se você for pedir alguma coisa a Deus, você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. E você tem que acreditar que Deus é poderoso para fazer. Quando Deus prometeu um filho a Sara, ela riu porque ela já era velha. E o anjo falou: Sara, você está rindo? Quando Deus prometeu a Baraque, ele falou: Baraque, você vai vencer a guerra, porque Baraque era um general do exército de Israel no tempo de Débora. E Deus mandou a palavra através de Débora que Baraque ia vencer a guerra. Já tinha 20 anos que Baraque estava perdendo a guerra para Jabim, rei de Canaã. E Deus avisou, falou: Débora, fala com Baraque que ele vai vencer essa guerra. E ele não acreditou, ele duvidou, ele falou: olha, se você for comigo, Débora, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ele acreditou em Débora, mas na palavra profética que ela enviou-lhe para ele não acreditou. E por isso Deus falou através dela, falou: olha, porque você agiu assim, você não vai ter a honra de derrotar esse inimigo. A honra de derrotar esse inimigo vai vir pelas mãos de uma mulher. E depois foi pelas mãos de Jael, né? Uma mulher que teve a honra de ter derrotado aquele inimigo de Deus, do povo de Deus, que há 20 anos oprimia o povo de Deus. Zacarias também, quando exercia o seu sacerdócio com Isabel, sua esposa, no templo, Zacarias estava dentro lá do templo oferecendo os seus sacrifícios pelo povo. Deus mandou um anjo e falou com ele que ele ia ser pai. E ele já era avançado em idade. Então, ele duvidou também. Ele falou: mas como eu, já avançado em idade, vou ser pai? E o anjo falou: olha, porque você duvidou, você vai ficar sem falar até o dia do seu filho nascer. Então Deus, se nós que somos seres humanos, pecadores, mentimos, quantas vezes na vida nós mentimos, inventamos histórias, e nós nos sentimos entristecidos quando se você vai contar alguma coisa para alguém duvida da sua palavra, alguém não acredita no que você está falando. Quanto mais Deus também não tem prazer quando a gente duvida da palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, ele vai cumprir a promessa que você crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Um dia, eu me apossei de uma promessa do Senhor para minha vida. E a promessa do Senhor que eu também posse foi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não foi num tempo fácil da minha vida. Foi numa época que eu já estava separada do meu esposo. Eu só tinha o Felipe, né? Que hoje eu tenho 3 filhos. Mas na época eu só tinha um filho. Eu estava separada há 2 anos. Meu esposo não era um cristão. Meu casamento estava totalmente destruído. Mas eu tomei posse de uma palavra, de uma promessa do Senhor, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me agarrei nisso. Mas eu não vou dizer para os irmãos que teve hora que eu não balancei, que eu duvidei. Mas depois eu voltei a crer de novo, porque para mim parecia tão impossível. Mas quando eu realmente criei de todo o meu coração, eu orei, eu clamei, o Senhor inclinou seus ouvidos para mim, ouviu a minha oração e restaurou o meu casamento e me deu mais 2 filhos, e o meu esposo se tornou cristão. E hoje a minha vida, eu vivo a glória de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha família, com essa família que o Senhor me deu, a qual eu sou muito grata, a qual eu louvo muito a Deus pelo tempo que eu vivo hoje, porque nós temos comunhão, nós vamos para a igreja juntos e eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus! E se você crer, você também vai ver a glória de Deus na sua vida. Não tem nada impossível para Deus.
Deus não tem falta nenhuma de recurso nenhum. E Ele tem amor de sobra para cumprir as promessas na sua vida. A única coisa que pode impedir a promessa do Senhor de se cumprir na sua vida é a sua incredulidade. Porque aquilo que você crê, aquilo que está escrito aqui na palavra, que você crê, Deus pode cumprir. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Que o Senhor te acrescente fé, para que você creia nas promessas e conquiste a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.